E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. Dessa vez é o seguinte, ó. Imagina o seguinte cenário. Uma criança foi retirada ali temporariamente da guarda dos pais porque houve uma denúncia ali de maus tratos, de negligência, de violência doméstica ou algum outro problema grave dentro da casa, né? Então, essa criança pode estar acolhida aí numa instituição ou morando com algum parente, né? A família extensa. Mas mesmo nessa situação, muitas vezes a justiça entende que é importante manter um vínculo da criança com a família de origem, né? E é aí que entra a chamada visita assistida. Bom, a visita assistida nada mais é do que um encontro monitorado ali entre a criança e a sua família, geralmente os pais, né? Que acontece ali num espaço seguro, com a presença de profissionais preparados, né? Para observar, para orientar e principalmente garantir que aquele momento seja um momento ali saudável para a criança, né? Então o assistente social ele tem um trabalho fundamental nesse processo, né? Ele não está ali como uma babá, não é isso, gente. Ele está ali como um profissional que entende de direitos, que entende da família e que entende de proteção à infância, que é o principal, né? Então a função principal aqui é acompanhar a visita e avaliar como se dá essa relação familiar, né? Parece simples, mas não é. Quer ver? Vou te dar alguns exemplos práticos aqui, ó. Durante a visita, o assistente social ele observa se os pais conseguem ali interagir de maneira positiva com a criança, né? Se conversam de uma forma ali afetuosa, se demonstram interesse, se conseguem estabelecer limites ali sem violência. Porque às vezes, gente, coisas pequenas chamam a atenção, né? Como, por exemplo, um pai que passa a maior parte do tempo no celular ao invés de dar atenção ao seu filho, ou uma mãe que não sabe lidar quando a criança faz birra e parte para gritos. Outro exemplo, imagina que uma criança foi afastada por conta de negligência porque vivia em situação de abandono, né? Na visita assistida, o assistente social ele pode notar ali se os pais se preocupam em levar comida, levar brinquedo, levar material escolar, ou se chegam ali de mãos abanando, sem demonstrar esse cuidado, né? Não é a coisa material que importa, é o cuidado, gente. Isso não é uma regra, lógico, mas são sinais que ajudam a avaliar se houve mudança de comportamento. Tem também os casos em que a criança chega nervosa, né, chorando ou com medo de ver os pais. Aí o assistente social, lógico, não vai forçar a situação, mas registra esse comportamento, porque isso mostra muito sobre a relação dela com aquela família. Mas não é só observar. O assistente social também intervém quando necessário. Por exemplo, se a criança começa a falar ali sobre situações de violência ali, que viveu em casa, né? O que o profissional vai fazer? Ele vai precisar acolher, né, essa criança, registrando esse relato para levar ao processo judicial. Tem outro ponto importante, ó, o assistente social ele também vai atuar como um orientador. Durante a visita, ele pode conversar com os pais, dar dicas ali de como lidar com a criança, explicar por que determinada atitude não é adequada, incentivar formas mais saudáveis de diálogo. Não é uma terapia, mas é um trabalho, sim, educativo. Bom, para além disso, né, o assistente social ele vai elaborar relatórios, né? E esses relatórios são peças fundamentais para o juiz tomar as decisões, né? Porque neles o profissional vai descrever o que aconteceu naquela visita, quais foram as interações, os pontos positivos, os pontos negativos, se houve melhora desde a última vez, se ainda existem sinais ali, né, de risco para essa criança. Por exemplo, num relatório, o assistente social pode escrever que o pai demonstrou maior envolvimento afetivo nessa visita, né? Porque trouxe ali materiais escolares, auxiliou a criança em atividades lúdicas e que isso mostrou um certo progresso. Mas também pode registrar que a mãe apresentou comportamento agressivo, levantando a voz, desconsiderando os pedidos da criança, o que já vai apontar um certo risco. Agora pensa comigo aqui, ó. Esse trabalho não é simples, ele envolve emoção, ele envolve conflito e principalmente, né, envolve vidas que estão em jogo. Então o assistente social ele precisa ter um olhar técnico, só que ao mesmo tempo um olhar muito humano, gente. Ele precisa enxergar a criança como um sujeito de direito e não como um objeto ali da disputa dos pais. Quer ver um detalhe que pouca gente percebe? É que o assistente social também precisa lidar com a expectativa desses pais. Muitos chegam a essas visitas ali extremamente ansiosos, querendo mostrar que mudaram, né? Mas acabam exagerando, trazendo presentes caros, fazendo promessas impossíveis. E cabe ao profissional
separar o que é uma demonstração real de mudança do que é só uma encenação ali, né? Claro, e tem também os casos em que a criança manifesta claramente que não quer manter o vínculo com aquele pai ou com aquela mãe. Claro, isso vai gerar um dilema. O assistente social não vai poder obrigar, mas também não pode simplesmente cortar, né, o laço sem avaliar os motivos. Então, muitas vezes, é preciso o quê? Recomendar que o acompanhamento ele seja feito ali também por psicólogos ou que os encontros sejam mais curtos e gradativos também. Depende do caso. Ou seja, a visita assistida é um espaço de proteção, mas também de reconstrução de vínculos. E o papel do assistente social é justamente mediar esse processo, claro, com muito cuidado, com muita atenção e com a responsabilidade de fornecer elementos concretos para que o juiz decida o que é melhor para a criança. Então, no fim das contas, o trabalho do assistente social nessas visitas assistidas ele pode ser resumido ali em 3 grandes pilares, tá? Observar, intervir quando necessário e registrar. Mas por trás desses 3 verbos tem todo um olhar crítico, ético e humano que faz a diferença ali entre uma decisão justa e uma decisão precipitada, né, gente? Então, por isso, quando você ouvir falar em visita assistida, você tem que lembrar que não é só um encontro qualquer. É um momento delicado, carregado de emoções e de muitas expectativas. E o assistente social está ali para garantir que, no meio de tudo isso, a prioridade seja sempre o bem-estar da criança. Agora, para entender de verdade como uma família chega nesse ponto de ter uma visita assistida, né, a gente precisa olhar o antes da história. Porque ninguém acorda um dia e decide que vai visitar o próprio filho com um profissional do lado observando. Não, isso acontece porque houve um processo, né, e geralmente iniciado com uma denúncia. Bom, essas denúncias podem vir de vários lugares, né, gente? De escola, quando professores percebem ali sinais de violência física ou emocional da criança, né? Do posto de saúde, quando médicos ou enfermeiros veem marcas, né? Ou veem ali comportamentos estranhos. Até mesmo de vizinhos ou parentes que não aguentam mais ver essa criança em risco. E do próprio conselho tutelar, né? Que inclusive tem o papel de fiscalizar e de proteger o direito da criança e do adolescente, né? Bom, a partir da denúncia, o conselho tutelar vai acionar a rede de proteção, né? Isso pode envolver o CREAS, por exemplo, que é o Centro de Referência Especializado de Assistente Social, o Ministério Público, a Defensoria Pública e, claro, o Judiciário. Se o juiz entende que há um risco real, ele pode determinar medidas ali de proteção que vão desde o acompanhamento familiar até o afastamento dessa criança do lar. Bom, e é aqui que começa a trilha que leva à visita assistida, né? Porque, mesmo afastada, a criança continua tendo direito à convivência familiar, né? Desde que isso, claro, não coloque ali sua integridade em risco. Então, o juiz pode autorizar esses encontros monitorados justamente para quê? Para avaliar se aquela família tem condições de se reorganizar. Então, o assistente social vai ser designado aqui pelo próprio sistema de justiça ou pela rede de proteção, né? Muitas vezes o juiz vai determinar que essas visitas sejam acompanhadas ali por uma equipe técnica do fórum ou por profissionais vinculados a serviços especializados, como o CREAS, né? E em alguns lugares existe até um espaço ali específico dentro do fórum, todo preparado para essas visitas, com brinquedos, com jogos, né? Uma sala aconchegante. Em outros lugares já vai acontecer em instituições conveniadas. Bom, o assistente social então não escolhe estar ali, né, gente? Ele é chamado a partir de uma decisão judicial. E sua função passa a ser dupla, né? Acompanhar a execução daquela medida e subsidiar a justiça com informações técnicas através dos seus documentos escritos, né? Um exemplo bem comum. Imagina uma mãe aí que perdeu a guarda temporariamente porque foi encontrada em situação de dependência química grave, né? Colocando em risco essa criança. Depois de um tempo em tratamento, ela pede ao juiz para rever a decisão. O juiz pode autorizar nesse meio tempo ali visitas monitoradas justamente para ver se houve mudanças concretas. E quem vai estar ali observando todo esse reencontro é o assistente social. Outro caso, um pai foi acusado de violência doméstica ali contra a mãe, né? Mas não diretamente contra a criança. Nesses casos, o juiz pode permitir a convivência do pai com o filho, mas apenas em espaço controlado ali, lógico. E quem faz esse acompanhamento também é o assistente social. E aqui entra um detalhe importante. O assistente social não é, assim,
contra nem a favor da família. Ele não é um advogado de ninguém, não é policial, não é psicólogo, nada disso. Gente. É um profissional que olha para a situação com base em princípios éticos e no que a lei estabelece como prioridade na situação, né? Que nesse caso, em todos os outros envolvendo criança ou adolescente, é sempre o interesse deles, o melhor interesse. Então, resumindo esse caminho, acontece uma denúncia ou situação de risco, a rede de proteção e o judiciário vão avaliar. Se for preciso afastar a criança, o juiz pode autorizar ali essas visitas assistidas e o assistente social vai ser designado ali oficialmente para acompanhar, para observar e para relatar ao juiz. Ou seja, o trabalho do assistente social na visita assistida, ele não começa ali no dia do encontro. Ele começa muito antes, né? Porque ele faz parte de um processo muito maior que vai envolver denúncias, investigações, decisões judiciais e muitas vezes uma rede inteira de serviços públicos. E exatamente por isso que é um trabalho tão sério, né, gente? Porque o relatório desse profissional, ele pode pesar muito na decisão final. Se a criança, por exemplo, vai voltar para casa ou se vai continuar afastada, né? Se precisa de acompanhamento psicológico ou se a família precisa ser incluída ali em algum programa social e até mesmo se a guarda deve ser retirada de vez e essa criança transferida para adoção. Então, no fundo, cada gesto observado pelo assistente social, eu diria, cada detalhe registrado pode mudar o destino daquela criança. E é por isso que esse profissional é chamado para estar presente ali, para garantir que a decisão do juiz ela não seja tomada no escuro, que ela seja bem embasada, com base, claro, em dados reais e vivências concretas. Agora vamos falar de uma das partes mais importantes desse processo, que é o relatório do assistente social. Porque não adianta você observar só a visita. Tudo que acontece ali precisa ser registrado de forma clara, bem organizada e sem achismos. Muito importante isso aqui, gente. Porque esse documento ele vai direto para o processo e muitas vezes é decisivo para que o juiz tome uma decisão. E como isso funciona na prática, Adriano? Então, gente, o relatório geralmente ele é dividido em algumas partes, tá? Identificação, quem estava presente nas visitas, né? Pais responsáveis, criança, equipe técnica. Descrição objetiva, né? O que aconteceu durante aquele encontro, sem florear, vai direto ao ponto, né? Análise técnica, aí aqui vai entrar o olhar apurado do assistente social, né? Relacionando o que foi observado com o contexto da família e a conclusão e os encaminhamentos, né? Onde o profissional vai indicar se houve avanços, se ainda existem riscos, se a família precisa de acompanhamento ou se a criança demonstrou resistência. Quer ver um exemplo prático? Durante a visita realizada no espaço lúdico do fórum, lá, bota aí uma data fictícia, dia 5 de setembro de 2022. Observou-se que a criança demonstrou alegria ao encontrar a mãe correndo em sua direção. A mãe manteve o diálogo afetuoso, incentivou a criança a desenhar e participou da atividade. No entanto, em alguns momentos, mostrou dificuldades ali em estabelecer limites, cedendo a todos os pedidos da criança. Percebeu? É uma descrição simples, mas cheia de informações que revelam muito sobre o vínculo. Outro exemplo. O pai compareceu ao encontro com 30 minutos de atraso, sem apresentar qualquer justificativa para isso. Durante a visita, ele manteve ali o celular em mãos por grande parte do tempo, interagindo pouquíssimo com a criança. Quando solicitada a participar de brincadeiras, recusou-se. A criança demonstrou desânimo e verbalizou que não gostaria de retornar na próxima semana. E o que isso mostra? Isso mostra que não é só comparecer que conta, mas a qualidade da interação. E tem mais, gente. Assim, ó, o relatório, ele nunca, mas nunca deve conter julgamento pessoal, gente. Tipo, eu acho que essa mãe não serve, ou esse pai é responsável. Nada disso, esquece. Tá? O assistente social ele não pode cair nessa armadilha jamais. Ele precisa ser técnico, descrever fatos e apontar de que forma esses fatos impactam a vida da criança. Por isso esse trabalho exige equilíbrio, exige registrar o que realmente aconteceu, mas sem transformar esse relatório num diário de impressões pessoais.